Olá, estou lendo mais uma vez o primeiro livro de Samuel e nessa leitura encontrei algumas coisinhas que eu acho que são interessantes da gente lembrar nesse tempo que a gente está vivendo. Eu estava lendo 1 Samuel, capítulo 9, onde Saul aparece, ele vai se tornar o rei de Israel. Esse capítulo 9, Saul sai em busca das jumentas do pai que haviam se perdido. E depois de muito procurar as jumentas, ele resolve voltar para casa, preocupado com o pai. Mas o servo diz para ele ir um pouco mais além, ir até o vidente, o homem de Deus, para que ele possa dizer onde está, talvez ele saiba onde está as jumentas do pai de Saul. Saul então atende a sugestão, vai até Samuel, encontra Samuel, e quando ele encontra Samuel, que naquele tempo era o sacerdote, o representante de Deus, era Deus presente com os homens, era o simbolismo de Deus com os homens. Samuel era esse representante. Encontra Samuel, quem Deus diz que ele é o escolhido. Quando Samuel viu Saul, ele percebeu que Deus estava falando com ele, que Saul era o homem escolhido por Deus para ser o rei de Israel. Samuel então diz, além dessas coisas, diz para Saul onde estão as jumentas. Elas já foram encontradas. Saul fica sabendo de Samuel que elas tinham sido encontradas. Nesta história, nesse passar das jumentas perdidas, ele vai buscar as jumentas e Samuel diz onde está. Eu posso recordar que Deus sabe de todas as coisas. Samuel era o representante de Deus na terra, era a imagem de Deus na terra, e ele sabia das coisas, sabia onde estava aquilo que era o que Saul havia perdido. E Deus então é esse que sabe de todas as coisas. Sabe o que nós temos, sabe o que nós não temos, sabe o que perdemos, sabe o que ganhamos. Deus é aquele que sabe. Nesse tempo que estamos passando, isso é importante saber, é importante lembrar, é importante confiar que Deus sabe. Além disso, Samuel deu comida, deu abrigo, deu repouso para Saul. Colocou para dormir, descansando, colocou para se alimentar, dando-lhe janta, dando-lhe a parte mais especial do banquete. E nesse episódio da história de Samuel, aí, capítulo 1 Samuel, capítulo 9, eu entendo que Deus tem tudo que nós necessitamos. Saul estava cansado da viagem, da procura, estava desgastado pela preocupação em buscar os animais do pai, e agora ele encontra o homem de Deus, que dá a ele o aconchego, dá a ele a resposta, dá a ele o alimento, dá a ele também o abrigo, e ele descansa. Nosso Deus é esse, que tem tudo que nós necessitamos. Passam os dias, acontecem as coisas quando a gente acha que Deus não está nem aí para nós, a gente acha que Deus não está fazendo as coisas, mas nós precisamos recordar nesse tempo que estamos vivendo, nessas horas que estamos vivendo, que Deus tem tudo que nós necessitamos. Ele é dono de todas as coisas, Ele é dono de todas as riquezas, Ele é criador de todas as coisas, e Ele tem tudo que nós necessitamos. No capítulo 10 de 1 Samuel, há algumas coisas também muito interessantes para esse tempo que estamos vivendo. 1 Samuel 10, versículo 4 diz, Samuel falando para Saul, eles o cumprimentarão, eles oferecerão 2 pães que você deve comer, que você deve aceitar, Mais uma vez a gente vê, Deus providencia o nosso sustento. Nesse tempo que há tantas dúvidas de como conseguiremos o nosso sustento, nós precisamos recordar isso. Confiar nele, aquele que é dono de todas as coisas, o Deus que nos sustenta. Sustentou Saul de volta para casa, ele continua também sendo o Deus que nos sustenta. No capítulo 10 de 1 Samuel, versículo 7, Samuel diz mais uma vez agora para Saul, mais outra fala de Samuel para Saul, ele diz, depois que esses sinais se cumprirem, faça o que tiver de fazer, pois Deus está com você. Interessante que Samuel fala para Saul fazer o que tiver de fazer. Deus quer que a gente faça, Deus quer que a gente realize, Deus dá para a gente o tempo para fazer, Deus quer que a gente faça aquilo que Ele tem para nós fazermos, é o que tem que ser feito.
não o que gostaríamos de fazer, não o que nós achamos que deve ser feito, mas nós devemos esperar em Deus, confiar em Deus e buscar dele aquilo que devemos fazer. Gostaria que você recordasse disso. A palavra de Deus nos diz que Deus sabe de todas as coisas. Deus tem tudo o que nós necessitamos. Deus providencia o nosso sustento. E Deus quer que a gente faça a nossa parte, conforme a vontade dele, do jeito dele. Ele quer que a gente faça o que tem que fazer, porque ele promete estar junto de nós, estar pertinho de nós. Que Deus te abençoe.